nossa aula de hoje é sobre pronomes. Vou começar explicando o pronome demonstrativo. Então, esse pronome ele indica a posição dos seres em relação às pessoas gramaticais. Quais são as pessoas gramaticais? Eu, tu, ele ou ela, no singular. Nós, vós, eles e elas, no plural. Primeira, segunda e terceira pessoa. Este, esta, estes, estas e isto indicam que o ser do qual se fala está próximo da pessoa que fala. Então, observem a seguinte frase. Este lápis é meu. Então, o que seria o ser no caso aqui? O lápis, né? E ele está próximo da pessoa que fala. No caso, eu, pessoa gramatical, eu, primeira pessoa do singular. Então, esse lápis estando perto de mim, eu vou usar o pronome este. Este lápis é meu, tá? Então, o objeto, o ser a qual eu me refiro, ele está próximo de quem está falando. Então, eu sempre uso estes pronomes que eu acabei de falar. Esse, essa, esses, essas e isso. Ele já é diferente do primeiro. Ele indica que o ser do qual se fala está próximo da pessoa com quem se fala. Então, por exemplo, que perfume é esse que ela está usando? Então, a pessoa que eu estou me referindo, ela está longe de mim, mas o ser que eu estou me referindo, o objeto, está próximo dela. No caso aqui, é um perfume. Poderia ser qualquer outro objeto. Então, quando eu for me referir a algo que está próximo da pessoa com quem eu estou falando, eu vou usar esse, essa, esses, essa e isso. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Indicam que o ser do qual se fala está distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Então, é uma coisa que está longe. Da pessoa que está falando e da pessoa com quem ela está falando, está longe. Então, aquele carro é muito bonito. Então, aquele carro está longe de mim, que estou falando, e também está longe da pessoa com quem se está falando, tá? Atividade número 1 são duas HQs do Calvin e Haroldo. Vocês vão ler com bastante atenção essas duas HQs e vão sublinhar, passar um tracinho, né? Embaixo dos pronomes demonstrativos que vocês encontrarem. Logo no primeiro quadrinho da primeira tirinha, tem o pronome isso, tá? Uma dica para vocês, tem mais 2 pronomes só, tá bom? Leiam com atenção. Continuando o exercício 1, vocês vão preencher essas 3 frases com os pronomes que vocês encontrarem na HQ. Então, o primeiro exemplo aqui, ó. Espacinho, livro, aqui é meu. Lembra que eu acabei de falar que quando o objeto a que eu me refiro, o ser a que me refiro, estiver próximo à pessoa gramatical, eu uso determinado pronome? Este, esta, estas. Então, eu vou usar este livro aqui é meu, tá? Letra B, um país sem pobreza, espacinho, eu gostaria de ver. E letra C, que perfume é que ela está usando? É o mesmo exemplo que eu usei agora há pouco, tá? Prestem bastante atenção para fazer. Atividade número 2. Prestem bastante atenção na posição das pessoas em relação aos carros para poder preencher as frases, né? Vocês vão completar os balões de fala com os pronomes demonstrativos corretos. Tem 3 pronomes ali, apenas 2 são os corretos. Então, este, esse e aquele. Eu já trouxe um exemplo de um dos balões de fala, que é esse aqui de baixo, ó. O de cima vai perguntar, espacinho, é o carro eleito o melhor do ano? Então, ele vai perguntar, este é o carro eleito o melhor do ano? Ou esse é o carro eleito o melhor do ano? Ou aquele é o carro eleito o melhor do ano? Prestem atenção na onde ele está. Ele está perto do carro? Ele está longe do carro? A qual carro ele está se referindo? Para vocês preencherem com o pronome correto. E aí, eu já trouxe para vocês o exemplo aqui embaixo, que ele está apontando para o carro que está longe dele. Então, ele diz, não, aquele é o carro do ano. Ele está longe da pessoa com quem ele está falando e a pessoa também está longe do objeto ao qual ele está se referindo. Então, é o pronome aquele. Exercício número 3. Pinte somente as crianças que estão fazendo as afirmativas corretas. Então, esse aqui, se vocês não quiserem pintar, eu acho até melhor. Façam um círculo a lápis e mandem para mim. Porque se pintar e de repente não estiver correto, aí fica difícil para ficar apagando. Então, circulem a lápis, tá? Então, vocês vão ler os balões de fala de cada uma das crianças que aqui estão, e aí vocês vão vão ver quais são as afirmativas corretas, quais estão falando a verdade. Então, vamos ler o primeiro balão. Os pronomes aquele, aquela e aquilo indicam algo que está distante de quem fala.
É verdade isso? Se for verdade, vocês circulem. O balãozinho de fala de baixo. Os pronomes esse, essa e isso indicam algo que está distante da pessoa com quem se fala. Se for verdade, circula. Os pronomes este, esta e isto indicam algo que está longe de quem fala. E os pronomes este, esta e isto indicam algo que está perto de quem fala. Então, no caso desses dois últimos que eu li aqui que estão na verticais, só um deles é verdadeiro, porque cada um deles faz uma afirmação diferente sobre os mesmos pronomes. Então, prestem atenção. Pronome possessivo, como o próprio nome já diz, ele vem de posse, né? Possessivo vem de posse. Então, o pronome possessivo, ele indica ideia de posse em relação às pessoas gramaticais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Então, quais são os pronomes possessivos? De acordo com a primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Meu, meus, minha, minhas, nosso, nossos, nossa, nossas. De acordo com a segunda pessoa, teu, teus, tua, tuas, vosso, vossos, vossa, vossas. E de acordo com a terceira pessoa, seu, seus, sua, suas. Na sequência, temos a primeira atividade relacionada aos pronomes possessivos. Vocês vão ler a tirinha do Calvin e vão responder aqui na letra A quais são os pronomes possessivos existentes nessa tirinha. Letrinha B é uma pergunta interpretativa relacionada à historinha que está aparecendo aqui. De quem são o carro e a garagem? Então, tem dois personagens aqui. De quem são o carro e a garagem? Número 2. Releia o segundo quadrinho e reescreva-o usando os pronomes possessivos na terceira pessoa do singular. Faça os ajustes necessários. Então, aqui no segundo quadrinho, o pai do Calvin diz o seguinte: por que eu deveria te pagar para guardar meu carro na minha garagem? Quais são os pronomes possessivos que estão na primeira pessoa do singular? Meu e minha. E por quais pronomes eu devo substituir? Pelos pronomes que estão na terceira pessoa do singular, pronomes possessivos. No caso, ficaria seu e sua. Então, como que essa frase vai ficar? Prestem atenção para poder escrever e prestem atenção também na coerência da frase, tá? Atividade número 3, vocês vão fazer a observação desse cartaz de um filme que tem o título Os Seus, Os Meus e Os Nossos e vão responder. Os pronomes possessivos seus, meus e nossos estão substituindo qual palavra? Então, para vocês responderem, vocês têm que observar bem tudo que compõe esse cartaz. Então, a gente vê aqui que tem dois personagens adultos, um homem e uma mulher, tem um animal, tem várias crianças em torno deles, e aí no meio do cartaz está escrito assim: um casal, 18 filhos, que comecem os jogos. Então, esses pronomes se referem ao quê? Exercício número 4, vocês vão ligar os pronomes possessivos às pessoas gramaticais. Se acaso vocês tiverem dúvida, vocês podem estar consultando a tabelinha que tem na apostila, mas a professora vai enviar uma tabelinha também no grupo para vocês associarem melhor. Então, eu vou dar um exemplo aqui com o primeiro pronome possessivo. Seus. Pertence à primeira pessoa, terceira pessoa do singular e do plural, ou à primeira pessoa do plural. Seus, ele se refere à terceira pessoa do singular e do plural. E meus. Meus, ele está relacionado a qual pessoa gramatical? Ele está relacionado a eu. Eu é primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou é primeira, segunda, terceira pessoa do plural? E aí nós temos o nossos. Nossos, ele se refere a nós. Então, é o quê? Primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural? Por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido bem a aula de hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a professora, tá bom? Até a próxima aula. Se cuidem, aproveitem o final de semana e até mais.